contigo por essa oportunidade, Pai. Agora, meu Pai, receba a tua palavra, meu Deus, que você está preparada para dirigir, meu Deus, com a tua palavra para formar os corações. Usa ela, Pai, como tu queres e abençoa cada vida que está aqui, Senhor, de hoje, de libertação, que o Senhor use ela como tu queres, abençoa nossas vidas e todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Seja louvado por essa oportunidade. Quero glorificar o Senhor, porque Ele é bom. Amém. E Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia. Peço aos irmãos que aqueles que puderem colocar sobre os vossos pés em reverência à palavra. Abre o livro de Daniel. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero glorificar aos céus por essa oportunidade nessa noite. Louvado seja pela vida da minha amiga Graça, né? Caiu comigo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Próxima semana ela viaja, ela vem perguntando: você vai sentir saudade de mim? Oh, meu Deus, mas é bom, né? Quando Deus traz os nossos amigos para estar perto de nós. O Senhor é aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes. Amém? Louvado seja Deus. O livro é Daniel, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 20 a seguir. Daniel, capítulo 3, versículo 20 a seguir. Assim está escrito o texto sagrado. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: porventura não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam eles e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu ele e disse: eis que vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há lesão, e não há nada de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Amém? Você pode se assentar, glorificar ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é fiel. E eu entendo que essa noite é uma noite de livramento. Deus, Ele é aquele que já falou, tem confirmado, né, no nosso coração, que é uma noite de livramento. Estamos diante do texto escrito, né? O livro é Daniel. Sabemos que Daniel, né, Misael, Azarias e Ananias foram os 4 jovens judeus que foram ali exilados. Louvado seja o nome do Senhor, né? A Bíblia vai dizer que Nabucodonosor, né, aí deportou aqueles jovens com o propósito do Senhor. Porque tudo que Deus faz nas nossas vidas tem um propósito. Por mais que a gente em alguns momentos tenda a não entender logo no início que se há propósito, mesmo em dificuldades, mesmo em terras distantes, mesmo passando por algumas provações, se nós continuarmos buscando caminhar com o Senhor, continuar buscando, sendo fiel ao Senhor, vamos entender que tudo tem um propósito. A Bíblia vai nos dizer, desde o primeiro capítulo de Daniel, que aqueles jovens eles foram levados e o rei tinha uma exigência que tinham que ser jovens bonitos, jovens que tivessem uma sabedoria, jovens que estavam aptos a se adequar dentro daquele cenário. No capítulo 1 de Daniel, a gente vai entender, começa a história dizendo que Daniel estava dentro da Babilônia, mas a Babilônia não entrou dentro de Daniel, né? Porque a Bíblia vai dizer que quando Daniel chega naquele lugar, se oferece manjar, e logo Daniel não
Que aí aquele homem que estava cuidando de Daniel disse: não, tá bom, vocês estão pedindo 10 dias, passa esses 10 dias, eles de fato estão com uma aparência diferente, estão de forma diferente. E permaneceu crente. E diz a Bíblia que quando passa aquele período, aqueles meninos, eles são introduzidos até Nabucodonosor. Nabucodonosor diz: eu nunca vi jovens com tamanha excelência, com tamanha sabedoria. Por quê? Porque aquele que se separa, aquele que não se senta para comer o manjar do rei, mas se abstém e come daquilo que o céu tem, está preparado para vivenciar coisas extraordinárias. Passamos para o segundo capítulo de Daniel, é o momento do sonho de Nabucodonosor. Diz a Bíblia que aquele rei, né, ali aquele homem sonha e ninguém consegue interpretar. E justamente diante daquele sonho que não há interpretação, até que Daniel, junto com seus amigos, olhem, sai um decreto. Que decreto é esse? Decreto de morte. E a Bíblia vai dizer que ali Daniel ele é pego com aquela notícia que todos os sábios, todos aqueles que tinham entendimento seriam mortos. Por quê? Porque não havia ninguém que interpretasse o sonho. Só que Daniel, junto com seus amigos, são pessoas de oração. A gente tem muito a destacar Daniel como um homem de oração, porque a Bíblia vai dizer que ele orava por 3 dias, 3 vezes ao dia. Mas os amigos de Daniel também eram jovens de oração. Porque quando sabe o decreto de morte, diz a Bíblia que Daniel vai para casa e comunica para os seus amigos e diz: vamos clamar a Deus por misericórdia. Porque saiu um decreto é de morte. Mas Daniel sabia que por bondade o Deus dos céus poderia revelar aquele negócio. Você sabe que não há nada oculto, não há nada profundo, não há nada escondido que o seu Deus não possa revelar. E principalmente quando você se junta com amigos que estão dentro do propósito. Aí eu costumo dizer que eu tenho uma amiga minha lá em Capim Grosso. A Lana, ela gosta de ficar baixinha, pegada. Às vezes a gente ouve sempre com ela. Porque ela é uma opinião de bolsa. E Deus, ele é aquele que é um Deus que revela para mim os que estão perto e revela para mim os que estão longe. Pastor? Deus, ele não precisa, se for para estar perto, ele une com um propósito, mas ainda que esteja distante, ele é um Deus que revela e desfaz as obras do inimigo. E diz a Bíblia que Deus de fato revela para Daniel, porque Daniel foi aquele que foi agraciado com as revelações, a interpretação dos sonhos. E ali, se revelando o sonho, aqueles jovens eles já recebem um lugar de destaque dentro daquela província. Mas o que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite foi o capítulo 3. Ainda ontem eu estava no monte e Deus ele me trouxe essa frase no monte: para o fogo os inimigos são consumidos, mas para quem é do fogo e é nascido no fogo, permanece vivo dentro do fogo. Será que você entendeu isso nessa noite? Para quem não é do fogo, os inimigos são consumidos e nem precisa estar tão próximo do fogo. Mas para quem é do fogo e é nascido no fogo, ele no fogo, se mantém vivo dentro do fogo. Só entende que está ligado. E aqui a pastora falou comigo e eu fiquei com esse texto. Eu falei: Jesus, o que é que eu vou falar aí? Ardia no meu coração esse texto, Daniel capítulo 3. A Bíblia vai dizer que ali Nabucodonosor ele faz uma estátua de ouro, né? Porque ele, de fato, Deus tinha exaltado Nabucodonosor. A exaltação tinha, ele era um homem exaltado, era um homem que tinha um reinado muito grande. Só que o reinado que vai reinar e que tem reinado para todos sempre é o nosso Deus. Por mais que Nabucodonosor ensinou no seu coração fazer uma estátua, ele tinha que entender que existiam crentes que não iam se curvar diante daquela estátua. E a Bíblia vai dizer que ali Nabucodonosor ele faz aquela estátua e ele fica todo cheio de si, né? Porque quem é que não fica quando consegue, né? Algo, principalmente quando se relata para você mesmo. Já que nos sábados que eu estava lendo acerca do orgulho,
que você tem que se sentir bem. Ninguém pode ser melhor do que você. Tem hora que a gente pensa que a gente não é orgulhoso, né? Senão, para a gente chegar na raiz dessa palavra, que eu preciso entender, eu preciso identificar qual é a área da minha vida que ainda há esse orgulho. Porque o orgulho, ele é o oposto da humildade. E só se vence o orgulho sendo humilde, da noção. Nesse momento eu não queria ser humilde, ele queria esbanjar o seu orgulho, ele queria esbanjar a sua estátua, e queria que todos que estivessem ali também prestassem culto com adoração. Só que no meio daquele culto, no meio daquela adoração, existiam 3 jovens que não se curvavam. No meio daquele culto, no meio daquela convocação, existiam 3 jovens que entendiam que somente ao Deus dos céus era que podiam dobrar os seus joelhos e prestar a Ele culto. E que momentos na nossa vida nós estamos inseridos em alguns cenários, e é para Deus provar e saber o que é que está no nosso coração. Porque quando Nabucodonosor constrói aquela história, está diante daquela história de diz: olha, quando você ouvir com todos os tipos de sons, você já sabe que é para você se curvar e adorar. E ai daquele que não se curvar e não. Era uma adoração obrigatória, ele tinha que adorar desse. Mas ele não sabia que quem daquele cenário, daquele culto, tinha 3 jovens crentes. 3 jovens judeus que dizem: eu não negocio a minha identidade. Eu posso estar distante do lugar onde eu aprendi a adorar, mas a adoração está dentro de mim. A adoração está dentro do meu coração. E tem momentos que o Senhor nos insere algumas Babilônias, para que a adoração que está dentro do meu e do teu coração possa soar bem mais alto do que os sons daqueles que estão adorando outro Deus que não é o nosso Deus. E a Bíblia vai dizer que dentro daquele cenário toca-se todos os instrumentos, todos se curvam, todos se ajoelham, todos se prostram, todos participam do culto, exceto 3 jovens judeus. Imagine, era muita gente, mas existia 3. Às vezes a gente fica olhando, tem que ganhar, não tem que esse negócio tem que ser grande, tem que ser muita gente. Só que tem horas que Deus ele só quer agir na minoria. É só com 3, só 3. Tem horas que Deus só precisa só de um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Tem horas que Deus só quer vir na contramão e dizer: eu só preciso de uma minoria que esteja disposto a estar dentro do meu querer, que esteja com fidelidade, que esteja na contramão do mundo, porque muitos já tinham se curvado, muitos já tinham se prostrado, mas poucos, somente 3 foram aqueles que disseram: esse Deus eu não adoro. A essa estátua pode ser de ouro, mas eu vou morar em um lugar que tem rua de ouro. A estátua, só a estátua é de ouro, mas aonde eu pisar, se eu me curvar, eu vou ver ouro no mistério. E diz a Bíblia que eles não se curvam, eles não se rendem. Quem é judeu sabe como é. Eu lembro logo de Amã, né? É a mãe da cultura, mas eu só não me curvo, eu não vou me curvar. Eu só me curvo diante do Senhor. E nessa noite Deus está falando para alguém aqui: não se curve, não se renda. Você tem que se respeitar, você tem que se louvar, você tem que exercer o seu chamado, a sua profissão, mas entender que só se curvar diante do Senhor. Tem pessoas que por muito pouco se curvam. Tem pessoas que por muito pouco se rendem. Mas nessa noite o Senhor está falando para o seu coração: não se renda, não se lance, não se curva. Porque no livro de Lamentações vai dizer que ali no louvado do Senhor, o profeta vai dizer: ai de nós, porque nós pecamos e a nossa coroa caiu. Se você se curvar diante da oferta, diante do som, diante da proposta, não vai ser só você que vai cair, mas a sua coroa também vai estar em risco. Então assim nessa noite diz o Senhor:
Não disseram nada. O que eu acho muito interessante é porque ele diz assim, uma versão que diz, não vamos nos defender, imagina. Aleluia. Olha que coisa linda. E aí na cultura disse, não, porque quando tocar todos os sons, é para todo mundo se curvar, mas só que eles não são todo mundo, né? Que era que a gente ouviu isso na nossa mãe, né? Aleluia. Mas você é todo mundo. E a gente não gosta, mas sabe que Deus também tem isso pra gente? Você não é todo mundo. Ah, Senhor, mas isso e aquilo, mas você não é todo mundo. Você é o meu chamado, é a minha escolhida. Vai ser do jeito que o mundo está dizendo. Vai ser do jeito que o céu já falou. Mas para se cumprir a palavra que o céu já liberou, a gente precisa não se culpar. Não entender. E diz a Bíblia que eles ficaram calados. Não preciso responder sobre esse negócio, que coisa linda. Né? Enquanto na vida dos outros estavam soberbos, eles na humildade. Não preciso responder sobre esse negócio. Porque a Bíblia diz que até o touro se cala sabe, mas ninguém é dotado de sabedoria. Não preciso responder sobre esse negócio. Porque quem sabe quem é Deus que guerreia as nossas guerras e está no controle, não precisa querer dar explicação. Tem horas que a gente já erra só por abrir a boca na hora errada. A gente já errou. Tem horas que o silêncio não tem que prevalecer. E aqueles jovens ficaram calados. O silêncio, ele, né, Nabucodonosor subentendeu que eles estavam dispostos a permanecer na mesma postura. Assim como eles não falaram nada, não vão se curvar e não vão fazer nada. Sabe o que eu tenho com isso nessa noite? Se você calar sua boca, o povo já vai entender que o seu posicionamento nesse momento é para fazer nada. É você calando a boca, o povo entendendo que você não vai fazer. Mas você não vai fazer nada, o povo vai ficar surpreso, você não vai fazer nada. Nada. Só de você calar a boca, já vai entender que você não vai fazer. Guarde isso no seu coração. E a Bíblia vai dizer que eles não fizeram nada, ficou calado. Nabucodonosor, a Bíblia vai dizer que ele fica furioso, o semblante dele muda na hora. Foi caipado. Ele falou, mas eu fiz uma fornalha, para quem não estava disposto a me obedecer. E a Bíblia vai dizer que ele, enfurecido, né? Acredito que com o seu ego suprelevado, dizendo, não pode, como é que pode isso? Eu sou o único que precisa ser adorado nesse momento. Ele estava ali diante do silêncio do posicionamento. Imagina que coisa linda. Imagine que através do silêncio veio o posicionamento. E a Bíblia vai dizer que quando aqueles jovens ali estão calados, permanecem posicionados. Na Bíblia diz, aquece 7 vezes mais a fornalha. Só que Nabucodonosor não imaginava que Deus tira a força do fogo. Eu disse, quando eu vi a letra descida, eu disse, que inspiração é essa? O Deus que tira a força do fogo, eu disse, esse é meu Deus. Deus grande e terrível, né? Glória. Tira a força do fogo, como é isso? Nabucodonosor ia conhecer esse Deus. E a Bíblia vai dizer que ele manda amarrar os jovens. Amarra eles. Para que não pudesse, né? E no apoio de Deus, amarra nele. Para dizer que se soltou e conseguiu se livrar. E tem hora que a gente não entende, né? Mas eu já estou passando por isso, ainda está tudo amarrado, travado. É propósito de Deus, para quando Deus se apresentar, que vai ver o inimigo. E quem vai ter que conversar é o inimigo. Mas a gente não entende. Porque tem situação, tem área que parece que está presa, que está travada. Mas se você está em obediência, você está debaixo de uma palavra, você não vai se entregar, não vai se render, porque você
de Deus parece que eu sou tão pequenininho. Olha para aí quando a gente se curvou, adorou e está bem. Não está acontecendo, parece que não está acontecendo nada. E eu estou aqui nessa situação. Mas Deus está falando aqui hoje, ó, cala a boca, nem isso mais fala. Cada boca que você vai ver, eu trabalho aqui achando. E a Bíblia diz que é amarrados, para que ninguém pudesse falar que eles conseguiram se soltar, vestidos, né? Que o texto vai dizer que eles estavam vestidos com a sua capa, com os seus chapéus, com as suas túnicas. Porque o propósito era queimar tudo, não deixar nenhum vestígio de que os judeus estavam ali. E a Bíblia vai dizer que eles são jogados dentro da fornalha. Só que antes, aqueles homens fortes que foram, vão pegar o jovem, amarrar, a jogar lá, antes dele chegar no pé. Não foi o fogo, foi somente o calor do fogo que orou. Aleluia. Para o inimigo não precisa nem de fogo, porque ele não aguenta. É só o calor. Aleluia. É só o calor e ele já são consumidos e brilhantes. Para aquilo que estava tentando me prender e paralisar, deixa só o fogo de Jeová. Só vai ser só o calor do fogo de Jeová que vai acabar com as investidas do inimigo. Diz a Bíblia que somente o calor já matou aqueles homens. Mas quem está dentro não morre. Olha que mistério. Quem está fora, o calor já morreu. Mas quem está aqui, do fogo, não morre. E quem é que não fez fogo? Foi aquele que mandou chorar. Foi aquele que mandou tirar fogo. Amarra e coloca dentro da fornalha. Mas só que quando Deus abre os olhos dele, do inimigo, ele vê o fogo tremendo. Essa é essa. Ele disse que o meu estava surdo, apareceu. O problema é de vista. Teve que ir para o futurologista, né, no céu, na hora que o Coríntios chegou, o Coríntios de Apocalipse chegou para ele. Ele viu. Não foi 3, não foi 3. Foi. Mas que negócio vocês estão vendo? E o quarto é semelhante ao filho de Deus. O próprio inimigo teve que ver. E ele ainda não viu só os quartos, mas disse que não tem nada. O cabelo não queimou, a roupa não queimou, o chapéu está lá. Tá aí, que negócio é esse? Porque o fogo de Deus é para consumir o inimigo, mas é para manter o crente vivo. Essa fornalha, esse fogo ardente não é para liquidar, mas é para utilizar. Aquilo que às vezes a gente tende a entender com o nosso pensamento humano ilimitado. E a gente pensar que muitas das vezes é o final. Já vou até fazer oração, quando a gente pega o avião, eu faço oração, Deus perdoa dos pecados, Senhor, me ajuda, Jesus. E a oração do avião, Jesus, o quê? Mas é porque a nossa mente é limitada. Então a gente já quer se preparar. Imagina aquele jovem, Senhor, perdoa meus pecados. Jesus dizendo, o fogo vai ser para poder aprovar vocês. Essa fornalha mente é só para poder mostrar que o fogo não consome quem tem uma aliança com Deus. Que o fogo, aleluia, não consome aquele que não se curvou, porque às vezes a gente não vê, a gente pensa que Deus não está vivo. Hoje mesmo, meu dia foi uma correria, na hora que eu parei, meu Deus, que o Senhor tem dado todos os meus desordens. Que tem hora que a gente pensa que Deus não está vendo. Tem hora que a gente pensa que Deus não está enxergando a gente. Mas é justamente nesse momento que Deus está com 7 olhos como chama de fogo em cima da gente para nos livrar e para mostrar que Ele é Deus. E sabe o que eu entendo com esse texto agora? Que sobre os inimigos a gente não precisa querer medir força para poder lutar. Porque é o nosso Deus que vai guerrear na vida. E ele vê, não vê 3, mas vê 4, pronto. E quando aqueles jovens são tirados daquela fornalha, acontece melhor. Porque ele disse, não, agora todo mundo tem que adorar o Deus desses jovens. Não há outro Deus além desse Deus. Não há
E diz a Bíblia que Nabucodonosor ele faz um decreto e diz: não, toda nação, toda língua, ninguém vai poder mais blasfemar o Deus deste povo de Israel. Por quê? Porque Ele é o único Deus. Ele é o único Deus digno de ser adorado. E depois de toda essa provação que aqueles jovens passam, depois de todos esses momentos, vai finalizar o livro de Daniel, capítulo 10, versículo 30 vai dizer: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Toda essa aprovação que você está passando é para vir uma aprovação. E junto com essa aprovação, uma promoção do céu. Eu via na Bíblia dizendo: Deus se me revelou dentro desse trecho, agora eu estou conseguindo dizer, eu trouxe agora. Obrigada, Senhor. Toda aprovação é para você ser aprovado e ter promoção. A promoção do céu só veio depois, então fez prosperar. Eita glória! Tudo aquilo que ele gastou lá no ano, ele teve que dar mandando para aquele menino. Que ele disse: não, vou fazer prosperar. Deus fez aqueles jovens prosperar. Depois de uma aprovação, depois de uma exposição ao público, depois de uma fidelidade comprovada, não com palavras, porque o nosso Deus é palavra, é atitude. Veio a promoção do céu. E às vezes a gente acha que é de qualquer jeito que vai vir a promoção. Não. No céu não tem esse negócio, porque aqui na terra a gente tem que fazer bonitinho, não vou mostrar serviço, mostrar isso. Mas no céu não. No céu primeiro tem que passar pela prova. Primeiro tem que ser exposto a algumas situações que às vezes a gente vai falar: meu Deus. Vai passar porque eu estou contigo. Para depois o nome do Senhor ser exaltado. E a promoção do Senhor vir sobre a sua vida. Se você continuar fiel, independente do cenário ao qual você está, se você honrar o Senhor, se você não se curvar, se você não se prostrar, o inimigo ele vai querer dizer que está ganhando território, que agora tem mais jeito, né? Mas que disse que tem jeito para você, certamente não conhece o teu Deus. E sabe o que eu entendo nessa noite, pastora Sara? Eles não precisam conhecer o seu Deus. Quem precisa conhecer e prosseguir conhecer é você. Ele, se quiser, ele dá a oportunidade. Mas Deus, ele quer que você. O compromisso de Deus é com você. A aliança de Deus era com aqueles jovens. E às vezes a gente não entende um pouquinho. Mas por que, Deus? Não poderia ser outro? Não poderia ser outro? É porque ele sabe que você vai ser fiel. E para aqueles jovens, eles necessitavam ser fiéis também naquele momento da fornalha. E para nós, precisamos ser fiéis diante das adversidades, mas sobretudo, ter essa fidelidade até a morte, para que nós possamos receber a coroa. Amém? Então, foi essa palavra que o Senhor me confiou nessa noite. É noite de livramento, é noite de adoração, é noite de o nome do Senhor ser glorificado. Seu menino ter que testemunhar, visualizar e verbalizar, mas também é noite de promoção. É noite de exaltação, é noite de prosperidade. E o Deus que disse: eu sou o dono do ouro e da prata, sou eu que entrego a bênção, vindo para poder te aprovar e te fazer prosperar. Porque Ele é aquele que tira a força do fogo. Amém? Vamos colocar sobre nossos pés e fazer uma oração? Glória a Deus. Essa noite
possa nos fortalecer.